vocês tomaram conhecimento de que se iniciou nesta semana o Março Lilás, que é a campanha sobre câncer de colo de útero. E aqui eu chamo a atenção das mulheres, das jovens, das adolescentes. O câncer de colo de útero é a terceira causa de morte da mulher. E é uma questão de extrema importância, porque ele é causado pelo contato sexual de uma pessoa contaminada para outra. E esta doença, ela não dá sintoma logo no início. Ela vem apresentar a sua sintomatologia e até, dependendo da cepa, dependendo do tipo do HPV, provocar o câncer de colo de útero anos depois. Aí vem aqui a característica, gente, que não é diferente da Covid, do vírus da Covid-19. O HPV tem cerca de 100, preste atenção, meus amigos, porque isso é interessante. O HPV tem cerca de 100 cepas. Então, quando a gente está falando de cepa de Covid, de coronavírus, é a coisa mais normal do mundo, as mutações genéticas em vírus. Então, isso se torna até um terrorismo, quando se fala que as cepas, que não sei o quê, e papapá, vai aumentar, vai ser pior. Gente, isso não é verdade. Claro que as variações vão ocorrer, né? E à medida que elas forem ocorrendo, a gente vai verificando a gravidade uma de outra, e as vacinas, a chinesa, por exemplo, que foi ridicularizada e tal, né? Ela tem mostrado uma maior defesa em relação à diversidade das cepas. O H1N1 que nós vivenciamos há pouco, a vacina que nós tomamos anualmente, eu pelo menos estou no grupo de risco, todo ano eu me vacino contra a gripe, não é? Ela cobre todas as cepas do H1N1, não há risco. Então tenham calma, tenham paciência, que essa variabilidade de cepas não é motivo para pânico. A tendência é que as vacinas se aperfeiçoem, se elas ainda não estiverem cobrindo as diversas cepas que vão acontecer. Estou citando aqui o exemplo do HPV, tem 100 cepas, 100 tipos de HPV. E, evidentemente, nem todo tipo de HPV vai provocar câncer. Evidentemente que nem toda cepa de coronavírus vai adoecer. Não significa que vai ter cepas mais violentas e tal. Não, gente, a gente tem que estar preparado para o que vier a acontecer e a vacina vai dar conta disso. Todo dia a gente fala aqui de Covid, só tem duas maneiras de a gente acabar com a doença. É a imunidade de rebanho, quando mais de 60% de nós, povo, tivermos tido a doença, ou se a gente tiver capacidade de vacinar 60% da população. Está resolvido. Isso é tese científica, não tem para onde correr. Agora, vamos nos expor, não vacinar, expor e deixar que todo mundo pegue? Não, porque a doença vai pegar primeiro aqueles que são menos condicionados para resistir à doença, não é? E a gente não vai querer que o nosso vozinho, nossa avózinha, nosso tio, nosso pai faleça. Então a gente tem que protegê-los. Aí vem as medidas do afastamento social, a máscara, etc. Não é? Essas são as medidas. E vamos esperar e torcer para que a vacinação se torne mais rápida, para que a gente atinja a imunidade de rebanho mais precocemente. Então, não é a primeira vez que a humanidade enfrenta uma epidemia, todo mundo sabe disso. Quantas epidemias a humanidade não já enfrentou? E essa vai ser mais uma, e outras virão. Eu estou procurando aqui um artigo, sempre a gente, na hora H, a gente procura e não acha. Mas peço um pouquinho de paciência. Na epidemia
há mais de 2 séculos, este poema foi escrito. E eu achei super interessante. Tem 200 anos que aconteceu essa epidemia aqui, que foi a epidemia espanhola. Samir, a poetisa disse: quando a tempestade passar, as estradas se amansarem, e formos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o coração choroso e o destino abençoado, nós nos sentiremos bem-aventurados só por estarmos vivos. Então, a gente deve, evidentemente, elevar os braços aos céus, agradecer por estarmos todos aqui, vivos e saudáveis, e por termos passado essa experiência. E breve, será apenas uma lembrança, será apenas uma data no calendário a ser esquecida. Nós temos, irmãos, aqui uma nota do manifesto, onde 79 sociedades médicas lançaram esta semana, solicitando à população que tome consciência. Foi este o primeiro depoimento aqui do Francisco Filho, do Chico Filho, quando ele salientou a importância de a gente ter maior responsabilidade com o coletivo. Nós tivemos essa questão do carnaval, a juventude solta, a juventude bebendo, se comunicando, se beijando, ficando, né? E sem a menor sombra de responsabilidade, mas quando chega em casa, transmite para as pessoas. Quantos casos de pais que morreram contaminados pelos filhos? Quantos casos? Não é? Então, gente, é uma situação que a gente chama a atenção. Chegamos até a conversar, a comentar, eu e Samir Malta, a determinado momento, se deveria haver eleição. Quando a gente comentava isso, aí dizia, você está dizendo isso em benefício próprio. Mas a gente viu o que a eleição ocorreu. O Chico falou de questão sazonal. Gente, não existe questão sazonal para a Covid. Covid ataca hemisfério norte e hemisfério sul de toda e qualquer forma e com toda virulência. Não pense que é o inverno que vai vir aí, que vai aumentar. Não, não. Para concluir, vereador Kleber Costa. Bom, eu queria então, concluindo, voltando aqui para o HPV, e dizer que nós, presidente Galba, nós temos um projeto de lei nesta casa, alterando a questão da vacinação e introduzindo a vacinação aqui no município de Maceió e ainda se encontra na Comissão de Constituição e Justiça. Tá? Eu vou lhe passar aqui. Exatamente esse assunto do HPV, onde se criou nessa semana a Semana Março Lilás, né, de combate ao câncer de colo de útero. Aí eu quero lembrar que existe essa proposta de emenda à Lei 6.497 de nossa autoria, que acrescenta o inciso 10º e o parágrafo 3º ao artigo 2º da Lei 495. Para concluir, vereador. Peço a atenção de Vossa Excelência para que dê sequência a esse projeto de lei que visa instituir a vacinação do HPV em 2 doses, 6 meses de diferença de uma para a outra, a partir dos 9 anos de idade e até os 15 em mulheres, e de 11 a 16 para os jovens adolescentes. Algumas pessoas, presidente, acham que a vacinação precoce em jovens seria uma indução à atividade sexual. Minha gente, isso é uma ignorância terrível. O fato é que os nossos adolescentes estão tendo relações sexuais mais precocemente. E por isso a gente tem que fazer a vacinação também com mais precocidade. Muito obrigado, presidente.